reforma íntima. O que nós reformamos? Aquilo que não está bom. Por exemplo, se nós vamos reformar uma casa, por que nós vamos reformar a casa? Porque em alguma forma, em algum aspecto, ela não está nos agradando. Então, nós queremos dar a ela uma forma diferente. É isso a reforma íntima. Nós temos que, com humildade, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos erros e querer ser melhor, e querer tentar ser melhor para a nossa evolução. Então, nós vamos nos reformar, dar uma nova forma ao nosso íntimo, sermos pessoas melhores, com menos defeito, não que seremos perfeitos, porque perfeito só Deus, mas que nós não paremos. Como diz o Chico, que ele se sente como uma lesma, andando devagarzinho, mas sempre para frente. Então, isso é o nosso objetivo, sempre caminhar para frente, para nos melhorar, para nos transformar. É fácil? Não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Um dia a gente consegue, outro dia não, no outro dia a gente consegue, e assim nós vamos, a cada dia um pouquinho. O que é a reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo. Nós somos esse homem velho. Nós podemos ter aqui 50, 20, 15, 80 anos, não importa, mas nós somos seres seculares, seres milenares, que já viemos muitíssimas vezes, nos reencarnamos. Então, nós somos um homem velho, que está num corpo novo, mas é um homem velho, carregado de tendências e de erros. E nós vamos nos transformar em um homem novo, com a reforma íntima. Um homem novo, com menos defeitos, com mais virtudes. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acertos. Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior, não pensando apenas em nós. Muitas vezes nós queremos fazer algo só para o nosso proveito. Se nós somos trabalhadores do Cristo, se nós estamos aqui dentro do Espiritismo, querendo nos reformar intimamente, querendo nos transformar em um homem melhor, então nós temos que pensar num bem maior e se perguntar todos os dias: fui melhor o que pude hoje? Será que aconteceu alguma coisa que eu poderia ter feito diferente e não fiz? Será que passou despercebido a mim um irmão necessitado de um carinho, de um abraço, de um ouvido, de um auxílio qualquer? Passou despercebido e eu não tive olhos para ver e nem ouvidos para ouvir? Reformar é formar novamente, dar uma nova forma. Reforma íntima nada mais é que dar uma nova direção aos valores que já possuímos. Porque nós possuímos esses valores, só que muitas vezes eles se encontram adormecidos. E nós colocamos mais ênfase em valores errados. Nós acabamos valorizando muitas vezes o errado. E corrigir deficiências, cujas raízes
nós ignoramos, nós não sabemos da onde vieram, em que momento que nós tivemos essas deficiências. Ou muitas vezes não temos motivação para mudar. Mas quando a gente se propõe a fazer a reforma íntima, é essas mudanças que a gente busca. Não é exterminar o mal em nós, não é tirar todo o mal, porque nós não vamos conseguir de imediato. Isso é um trabalho que leva encarnações, muitas. É toda a encarnação e mais a outra, tentando nos mudar. Mas fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. Nós ainda somos seres muito imperfeitos. Então, claro, muito cheio de defeitos. Mas nós temos que aprender a educar os nossos sentimentos. Mas aí a gente se pergunta, por que a reforma íntima? Por que fazer esta reforma? Porque é o meio de nos libertar das imperfeições e de fazermos novos objetivos no nosso trabalho. Esse trabalho de burilamento dentro de nós, como se nós fôssemos uma pedra bruta. E nós vamos burilar, nós vamos lapidar essa pedra bruta para ela se tornar uma pedra mais brilhante, mais bonita, quiçá se transformar num diamante. É esse burilamento dentro de nós, retirando as nossas imperfeições, os nossos defeitos, se não retirando, pelo menos valorizando as nossas qualidades e deixando esses defeitos para trás, conduzindo-nos com aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Nós só evoluiremos se nós nos aprimorarmos, se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós nos tornarmos sempre um homem novo, com virtudes, com menos defeitos. Não vai ser agora que nós vamos conseguir esta mudança total, mas nós estaremos a caminho, passo a passo. E para que se reformar? Para transformar o homem, para nos transformar. E a partir dessa nossa transformação, transformar toda a humanidade. Porque nós nos modificando, eu me modifico no meu lar, o meu companheiro vai fazendo a sua reforma íntima, vai se modificando também, os nossos filhos vão também se modificando, e isso nós vamos levando para o mundo, para o nosso entorno. E aquilo, a cada sementinha vai passando para o outro. E vai chegar um ponto de todos estar em constante mudanças, em constante transformações para melhor. Urge, é necessário, muito, já está passando do tempo de enfileirarmos-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, para nós testemunharmos a nossa mudança nessa preparação cíclica do terceiro milênio, que já estamos, mas que seja a nossa transformação nesse mundo de provas e expiações que está deixando de existir para um mundo de regeneração. Aí eu coloquei aqui essa figura, e agora? O que fazer? Por onde começar? Então, precisamos mudar. Pense assim: a reforma íntima é o primeiro passo para que o ódio, a raiva, o remorso, a vingança, eles se transformem em amor.
Para que esses nossos sentimentos, que todos trazemos dentro de nós, ainda ruins, de ódio, de raiva, de vingança, eles têm que se transformar em amor, e eles só se transformam em amor se nós nos reformarmos intimamente, se nós mudarmos as nossas atitudes. Vão transformar nesse amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensina. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilais, ou seja, expurgais dos vossos corações. No Evangelho diz isso, para expulsar o egoísmo, para que a Terra possa subir na escala dos mundos, para que ela possa evoluir, como agora no caso, passar para o mundo de regeneração. Para que isso aconteça, nós temos que expelir de nós o egoísmo, uma das mazelas em que nos encontramos. A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Aí vai a pergunta: o que está de errado em nós? Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas para que reforma íntima? Eu não faço nada de errado, eu não tenho nada de mal dentro de mim, eu só desejo bem para todo mundo, para que eu vou me reformar? E quantos que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Não, nós temos que ter a humildade de descobrir o que há em nós. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Nós temos que nos descobrir o que somos lá no nosso íntimo. Aquilo que muitas vezes a gente tenta esconder de todo mundo. A gente passa aquela imagem legal, bacana, de pessoa boa, mas lá no nosso íntimo, olhe, nós, o autoconhecimento e a reforma íntima, nós olhando para o espelho do nosso interior, nós vamos dizer prazer em conhecer a si mesmo. Nós nos conhecermos no nosso íntimo. Por reforma íntima, devemos entender o processo de reformulação dos aspectos íntimos de nossa maneira de viver. Nós vamos reformular a nossa maneira de viver. É um trabalho de observação da vida interior, em que vasculhamos os pontos mais escondidos das nossas mentes, com o objetivo de localizar e remover os fatores negativos, tal qual o jardineiro que agacha lá na terra e vai mexendo na terra, tirando as ervas daninhas, olhando o que é daninho, o que não faz parte daquela planta, jogando fora, limpando, adubando. É isso que nós temos que fazer conosco. Nós sermos o nosso jardineiro, tirar essas ervas daninhas e nos deixar florescer. Olha, Sócrates já disse, qual o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo, mas conhecer de verdade, porque se nós não estivermos abertos a isso, nós não vamos ver as nossas falhas. Nós não vamos achar que o que a gente faz está errado. Autoconhecimento é a chave. Conhece-te a ti mesmo. A base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecermos, maiores as chances de efetuarmos mudanças. Reforma íntima sem martírio. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua. Não é fácil de nós retirarmos as mazelas existentes dentro de nós.
Até mesmo porque a gente não reconhece muitas vezes que temos. A gente se acha o legal, o perfeito. E quando alguém fala, mas você é egoísta, você não tem humildade, você é orgulhoso, você fala, você não me conhece, eu não sou assim. Mas está precisando olhar-se para dentro, se autodescobrir, se autoconhecer. O processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo dessa reforma íntima exige exercício de paciência. Nós temos que ser pacientes conosco e com o próximo. Conosco, porque acontece por dia, essa mudança. Ela é demorada, ela é passinho a passinho, e nós temos que ser pacientes. Joana de Ângeles nos deixa um recado, uma tarefa urgente. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que tanto almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Não adianta eu estar aqui falando que nós temos que nos reformar. Eu, o primeiro, cara, ninguém aqui é perfeito. Só Deus. Só que cada um compete a cada um, individualmente, decidir quando e como. Porque até mesmo nós temos que nos conhecer, nos descobrir e ver o que não é legal em nós. Olha, mudança de comportamento. Olha, nós temos que mudar. Nós temos que mudar o nosso comportamento. O hábito faz o monge. Reconhecer os defeitos não é ser fraco, mas ser forte. Então, o monge, aquela pessoa que tenta ao máximo ser equilibrado, emanar coisas boas para quem chega perto, não ter mágoa, não ter raiva de ninguém, aquela pessoa que emana paz. Ela não se construiu da noite por dia, foi hábito, dia a dia. Dou de mim o que tenho dentro de mim. Então, se eu ofendo alguém, é porque é isso que eu tenho dentro de mim. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso temos que nos autodescobrir para nós mudarmos. Me olhar no espelho diz quem eu sou. Mas não é aquele espelho que eu estou olhando lá, cabelo assim, corpo assim. Não. O espelho interior, dentro de nós. Receber é muito bom, mas não tenho nada a doar. Às vezes a pessoa só quer receber um carinho, um elogio, um cuidado, um afeto. Mas e doar? Não tem nada para doar? Não existe ninguém pobre o suficiente que não tenha nada de doar de si mesmo. Pobre de sentimentos, pobre de emoções. Todo mundo tem o que doar. Mudar deve servir para mim, a mais ninguém. Eu mudo para mim, para minha evolução. O próximo que está ao meu lado vai se beneficiar da minha mudança, mas a minha mudança é para mim. Não é assim, ó, eu vou mudar por você, porque você está pedindo. Não, a gente muda para nós. É a nossa evolução que necessita que eu mude. Como amar o próximo se eu não me amo? Primeira coisa, a primeira pessoa que temos que nos amar, a nós mesmos. Como se transformar? Olha, um frasco de remédio, um conta-gotas, por doses, devagarzinho.
a reforma íntima constitui de atos isolados, no dia a dia do encarnado, levando a melhorar nas suas mais variadas atitudes, para depois alterar sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal e cristão. Somente a reforma íntima eu acho que eu repeti esse slide aqui, acho que eu não tirei, da Joana de Ângeles. Compreenda seus limites. Pessoas têm limites. Então, nós não podemos estranhar que, eu ainda faço tanta coisa errada, eu estudo, eu leio, eu tento, e eu não aprendo. Fulano, olha como ele já melhorou. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, de melhora. Cada um. Nós temos que compreender o limite de cada um nesse processo de reforma íntima. Os benefícios da reforma íntima. Quando entramos no Espiritismo, adquirimos o conhecimento que nos desperta. Pessoa que sente-se vítima das circunstâncias eternas, jogando a culpa de vidas passadas. Então, quando a gente entra no Espiritismo, a gente começa a entender, porque até então, ele foi grosso comigo. Eu só devolvi, também fui grossa. Eu sofro porque olha o que ele faz comigo. Aí, como ele me deixa nervosa, eu sou grossa. Eu falo o que eu não penso. Porque sempre, para mim, a culpa é de alguém e não a minha. Então, quando a gente entra no Espiritismo, que a gente começa a ler, que a gente começa a aprender, a gente tem que ver que como a gente age, não é porque o fulano fez isso ou aquilo comigo. Apesar dele ter feito isso ou aquilo comigo, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mostrar que eu tenho algo diferente do que ele me deu para dar a ele. Senão eu vou ser igual. São coisas que nós temos que aprender. Esse processo de reformulação íntima é lento e penoso. Não é fácil, porque muitas vezes a gente não aceita os nossos erros, a gente acha que a gente não tem. Essa é a parte mais difícil, a gente reconhecer que é errado, que o que faz não é legal. Quando a gente reconhece, já fica mais fácil. Então, nós temos aqui que trocar esse critério de certo e errado. Nós vamos substituir. Por exemplo, eu faço algo, fico no bar bebendo o dia inteiro. Isso não é certo. Isso é errado. Vamos substituir. Convém ou não? Me convém isso? Eu quero isso para mim ou não? Me serve ou não? Necessito ou não? É a verdade? É justo para todos? É aquilo, nós temos sempre. O Espiritismo não nos proíbe nada, mas ele nos faz refletir. Isso nos convém? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E façamos igual Santo Agostinho, que fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Foi assim que ele conseguiu se conhecer e ver o que precisava se modificar. Tem essa fala aqui do Chico muito, muito boa, muito legal. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, voltando aqui, repetindo, do processo contínuo de autoconhecimento, que a reforma íntima nos mostra. Esse aqui eu achei também muito interessante. Eu estou em total reforma.
Então, estamos em construção. Vamos ter paciência. Reformar-se, conhecer o seu espelho interior, não é tarefa agradável para se realizar, mas imprescindível para mudar a você e a sua vida. Aprendi que essa reforma, ela é devagar, mas nunca deve parar, pois somos eternos, cada passo. 1, 2, devagar, e termos paciência conosco. Nunca esqueça que mais importante que a severidade da disciplina com nossas imperfeições é a alegria. A alegria que devemos cultivar com os nossos pequenos triunfos. A cada coisa que a gente. A uma resposta que a gente ia dar para alguém e a gente conseguiu não dar, opa, consegui. É a água do Chico. Quando a gente quiser responder algo na mesma forma que veio, pegamos uma água, colocamos na boca e fiquemos com ela na boca, até passar a vontade de responder. Aí a gente engole. Assim a gente vai se transformando. E o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Coloquei aqui 20 exercícios para a reforma íntima que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente não sabe como fazer. Então nós temos um dia a dia, um passo a passo. Executar alegremente as próprias obrigações. Então não ficar aquela pessoa que, fazendo as suas obrigações, ser uma pessoa resmungona, amarga, que transmite ódio, raiva. Não, uma casa que eu vou varrer alegre, a minha casa que eu estou cuidando, a louça que eu estou lavando, vou fazer isso feliz. Olha que bom, estou lavando a louça, isso quer dizer que eu tenho alimento, eu tenho comida, por isso que eu sujei a louça. Silenciar diante da ofensa. Um exercício é o da água do Chico. Ofendeu? Nos ofendeu? Vamos pegar uma água e colocá-la na boca. E fazer de tudo para que a gente não faça a ofensa. Esquecer o favor prestado. Não é nos tornarmos aquela pessoa, você lembra aquele dia? Eu te ajudei. E agora, quando é que você vai fazer para mim também? Porque eu te ajudei aquele dia. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não ficar cobrando os amigos as gentilezas para conosco. Ah, fulano foi tão grosso comigo, nem foi gentil, não sei o que é. Não temos que cobrar isso. Cada um é cada um. Nós temos que preocupar com a nossa transformação, a nossa mudança. Sempre com paciência e tolerância. Não vai ser da noite para o dia. Emudecer a nossa agressividade. Deixarmos de ser agressivos. Olha aqui a pessoa fazendo a reforma íntima. Nós estamos com o martelo, burilando, arrancando pedaços de nós. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Às vezes é fácil a gente conviver com a pessoa que tem a mesma opinião que a nossa, mas é aquela que pensa diferente. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Muitas vezes não temos a necessidade de querer saber da vida do outro, de querer fazer uma pergunta discreta para o outro, mas ficamos ali doidinho para saber. Repetir as informações e ensinamentos sem qualquer azedume. A pessoa perguntou de novo, oh meu Deus, vou ter que repetir. Não, sem azedume. Treinar a paciência constante. Paciência constantemente, dia e noite.
Porque parece que na fila da paciência a gente deu uma faltada, a gente não foi muito nessa fila. E precisamos muito de tê-la. Ouvir fraternalmente a mágoa dos companheiros, sem biografar nossas dores. Muitas vezes a pessoa vem falar dela, ela quer um ouvido e nós nem deixamos, porque nós queremos falar um. Ah, mas você não viu nada, você imagina eu. E aí nós não damos o ouvido à pessoa. Buscar, sem reclamação, o meio de ser mais útil. Desculpar, sem desculpar-se. Muitas vezes a gente desculpa as pessoas, mas quando a gente faz algo errado, a gente não pede desculpa, porque a gente acha que a gente não fez errado. Por que eu vou pedir desculpa? Então, são exercícios de se reformar intimamente. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Muitas vezes a gente quer ver o defeito do outro. E se a gente começar a ver as qualidades do outro? Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem está ali trabalhando, fazendo o seu trabalho. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço do outro. Reduzir os nossos problemas particulares e ajudarmos o próximo. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira, mesmo nós ali doentes, com algum problema de saúde. Servir o outro e não alegar aquele nosso problema de saúde como a nossa muleta, que nós não podemos ajudar, porque nós também temos os nossos problemas. Se nós exercitarmos um pouquinho desses aqui, desses exercícios, diariamente, nós, vagarosamente, poderemos ter uma modificação, poderemos nos reformar intimamente, com paciência e tolerância. Eu coloquei uma musiquinha aqui para a gente falando de paciência, vou ver se eu vou conseguir passar para vocês, vamos ver se tudo vai dar certo. Me faz um assim, Osélia, se está ouvindo. Não? Não estou ouvindo. Não? Não. Não? Então acho que não vai virar, hein? O microfone está desligado. Nada, não precisa falar mais. Aqui. Não? Ainda não. Eu estava ouvindo tão direitinho antes que nem precisa Não consegui passar a música para vocês. Não sei por que Olivia, ela só não foi. Será que eu tenho que parar o. Talvez eu tenha que parar o PowerPoint para poder Olivia. passar a música. Será? Olivia, tira o seu microfone, seu fone de ouvido, e põe para tocar, que daí ele vai entrar em loop. Oi, Robson. Tira seu fone de ouvido, desconecta ele do computador. Aí agora sim. Isso. Salvador da Pátria. Boa, Robson. Deixa eu ver como é que Nada eu melhor volto. do que um espírito técnico, né? Agora sumiu. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei,
A vida não para. A vida para. A vida para.